alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que são publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Porque ali os irmãos vão ter o desenvolvimento do nosso raciocínio, porque nós não repetimos o texto da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Durante a semana, nós também publicamos 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Também nós publicamos textos de aulas, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também breves comentários em áudios das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e ainda obterá informações sobre a sua aula. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos responsabilizamos por esta resposta. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, no Templo Antigo da Igreja do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos estudando a doutrina bíblica da igreja, a chamada eclesiologia. E o nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje, ainda no terceiro bloco, onde nós estamos estudando sobre a missão da igreja, nós estaremos estudando a lição de número 9, a primeira ordenança da igreja, o batismo. Então, nesta lição e na próxima, nós vamos estudar as 2 ordenanças de Jesus para a igreja. As 2 ordens que Jesus deu à igreja para que ela efetuasse o batismo e a ceia do Senhor. Quando nós falamos em ordenança, estamos falando em ordem, em mandamento. Ordenança é um mandamento. É uma ordem. Por quê? Porque Jesus mandou. Jesus mandou batizar. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus mandou batizar. E nós vemos isto logo no dia em que a igreja nasceu, que foi no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2,
Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, nós vemos que a ordem que Jesus deu, já ressurreto, ela é cumprida à risca pelos discípulos. No dia de Pentecostes, as pessoas que creram no Evangelho já foram batizadas. Por quê? Porque era a ordem de Jesus. O próprio Jesus disse, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, mas quem não crer será condenado. Então, nós notamos aqui que o batismo já é colocado pelo próprio Jesus como uma exigência, como uma ordem. Então, é uma ordem de Jesus nós sermos batizados nas águas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E se a igreja é composta dos servos de Deus, se a igreja é composta por aqueles que têm a Jesus como Senhor, como a cabeça da igreja, não é possível que nós venhamos a ter pessoas que se digam da igreja e que não queiram ser batizadas. Porque é uma ordem de Jesus. E se Jesus é o nosso Senhor, então nós fazemos o que ele manda. Se nós amamos a Jesus, então nós fazemos o que ele manda. Não foi o que o próprio Jesus disse. João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, quem ama a Jesus, quem tem a Jesus como seu Senhor, se batiza nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não há como fugir desta realidade. Por isso que é uma ordenança, é uma ordem. E aqui nós já vamos fazer uma importante distinção entre ordenança e sacramento. Vez ou outra nós ouvimos algumas pessoas dizerem que o batismo e a ceia do Senhor são sacramentos. Essa é uma linguagem da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Romana foi quem criou a doutrina dos sacramentos. E lá na Igreja Romana, o batismo é o primeiro dos sacramentos. Mas esta palavra sacramento não existe na Bíblia. E alguém pode dizer, mas isso não quer dizer nada, irmão Caramuru. A palavra trindade também não está na Bíblia, mas a trindade existe. Então, o fato da palavra sacramento não estar no texto bíblico não quer dizer nada. É verdade. É verdade. Eu não posso simplesmente dizer que os sacramentos não existem porque a palavra sacramento não está na Bíblia. Mas o fato é que os sacramentos não existem. Porque o que é um sacramento? Segundo a doutrina romana, ela fala o seguinte, lá no parágrafo 1118 do Catecismo da Igreja Católica Romana,
está escrito assim: os sacramentos são da igreja, no duplo sentido de que são por ela e para ela. São pela igreja, porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. E são para a igreja, são esses sacramentos que fazem a igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus amor, um em três pessoas. Então, o que é o sacramento? O sacramento é um sinal. E a palavra sacramento quer dizer isso, sinal, em que se transmitiria a graça de Deus pela igreja. Então, o sacramento, e nós acabamos de ler aí no Catecismo da Igreja Romana, que ela é da igreja. Já vem a primeira diferença. As ordenanças são de Jesus, não são da Igreja Romana. E a graça de Deus é Jesus. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Jesus é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, as ordens de Jesus, ele o faz por ser a cabeça da igreja e por ser o salvador da igreja. Os sacramentos seriam sinais que transmitiriam a graça de Deus pela igreja, para a igreja, para os salvos. Então, o sacramento é a transmissão da graça de Deus pela igreja, tanto que os sacramentos só podem ser ministrados quase sempre pelo sacerdote. E o sacramento, quando não é só pelo sacerdote, precisa estar dito que não é por ele. Então, os irmãos entendam aqui que o sacramento seria a transmissão da graça pela igreja. Só que isso não existe. A graça de Deus é Cristo. É Cristo quem forma a igreja pela sua graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, não do sacramento. Então, segundo a doutrina dos sacramentos, eu preciso dos sacramentos para alcançar a salvação. Eu não posso ser salvo sem os sacramentos, sem participar dos sacramentos. E isso não é verdade. Então, o sacramento é da Igreja Católica, a ordenança de Jesus. A ordenança, ela é uma demonstração de obediência a Cristo. Quando eu me batizo e quando eu participo da ceia, eu estou obedecendo a Cristo, cumprindo uma ordem de Jesus, demonstrando meu amor a Jesus, guardando a sua palavra. O sacramento, por outro lado, é uma demonstração do suposto poder da Igreja Romana. Porque, segundo os romanistas, só a Igreja pode transmitir a graça de Deus aos fiéis através dos sacramentos. Ao contrário, a ordenança, ela é um gesto de obediência a Cristo, uma demonstração de amor a Cristo. A ordenança, ela nem aumenta nem diminui a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela se manifestou completamente em Cristo. Eu não preciso de um ritual, de um rito, para que a graça de Deus me seja transmitida. Não. A graça de Deus me é transmitida por Cristo. Quando eu creio em Jesus, eu sou feito filho de Deus, passo a pertencer à igreja, e eu confesso isso publicamente no batismo, e eu me mantenho em comunhão com Deus, participando dignamente da ceia do Senhor, onde eu declaro que eu estou em comunhão com Deus. Então, a ordenança, ela não aumenta nem diminui a graça de Deus. São ordens que Jesus deu para que nós demonstremos o seu amor para com ele e para que nós tenhamos consciência do nosso compromisso com ele. E, por fim, as ordenanças são duas, o batismo e a ceia.
São estas únicas ordens que Jesus deu. A Igreja Romana criou 7 sacramentos. Você tem o batismo, você tem a Eucaristia, que é a ceia, você tem o matrimônio, você tem a crisma, você tem a extrema unção e você tem a confissão, a penitência. E o sacramento da ordem, que é a ordenação sacerdotal. São esses 7 sacramentos da igreja, que não estão na Bíblia. Né? Então, sacramento é uma coisa, ordenança é outra. E Jesus deixou ordenanças e não sacramentos, porque ele próprio é o salvador do corpo. Então, vendo a diferença entre ordenança e sacramento, vamos ver a da primeira ordenança. A primeira ordenança, que na verdade não foi a primeira ordem que Jesus deu. Cronologicamente, Jesus instituiu o batismo após a ressurreição e antes da sua morte ele instituiu a ceia do Senhor. Só que o batismo é a primeira ordem que tem de ser cumprida. Só pode participar da ceia do Senhor quem já foi batizado nas águas. A primeira coisa que deve ser cumprida, a primeira ordem que deve ser cumprida é o batismo nas águas. Então, por isso que ela é o batismo é a primeira ordenança. Embora cronologicamente Jesus tenha instituído a ceia antes do batismo, o batismo é a primeira ordenança a ser cumprida pelo membro da igreja. Ele precisa primeiro se batizar, para só então poder depois participar da ceia do Senhor. Então, por isso que o batismo é a primeira ordenança. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela trata do batismo no seu capítulo 12. E ela diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Reconhecemos esse ato como testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento, mediante a qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2 e 12. Então, nós vemos aqui que, em primeiro lugar, como nós já falamos, o batismo é uma ordenança, é uma ordem de Jesus. A palavra batismo quer dizer mergulho, quer dizer imersão. Por isso, o batismo é um mergulho nas águas. A única forma correta de se batizar é por imersão. É o que está no cremos da nossa declaração de fé. O item 9 do nosso cremos, da declaração de fé, diz que nós cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão em águas. Então, a palavra batismo quer dizer mergulho. Então, eu não posso ser batizado jogando umas gotinhas de água na minha testa. O famoso batismo por aspersão, que é praticado na igreja romana, em algumas igrejas tradicionais protestantes. É antibíblico. Jesus, e nós sabemos que o batismo de João não é o batismo cristão, mas é o mesmo princípio. E foi instituído por Deus. João, quando batizou Jesus, Jesus
mergulhou. Jesus mergulhou. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 3. Aliás, Lucas não. Vamos. Eu tenho um texto mais claro ainda, que é lá em Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água. Então ele entrou na água. Ele foi batizado no Rio Jordão. Ele mergulhou lá, porque o texto bíblico diz que ele saiu da água. Então, batismo é por imersão. Jesus foi batizado por imersão. Mas não é só. Alguém pode dizer, mas esse era o batismo de João. Mas quando nós vamos em Atos, capítulo 8, versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Também aqui, quando Filipe batizou o eunuco, ele mergulhou o eunuco. Então não há dúvida, irmãos, de que o batismo é um mergulho. Eu batizo por imersão. Mas tem um outro elemento aqui para nos mostrar que o batismo é por imersão. É que, e em águas, é que quando Paulo fala sobre o significado do batismo, ele compara o batismo ao sepultamento. Nós já lemos aqui Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, como está lá no capítulo 12 da nossa declaração de fé, a página 127. Mas em Romanos, capítulo 6, Paulo diz assim, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o batismo, ele é comparado ao sepultamento. Olha, o sepultamento é a colocação de todo o corpo debaixo da terra. Eu conheço uma história de um irmão que trabalhava para um patrão que era presbiteriano. E eles sempre ficavam discutindo sobre o batismo, né? Porque os presbiterianos batizam por aspersão. E um dia morreu o cachorro do patrão. E o patrão mandou que esse irmão, que era seu empregado, sepultasse o cachorro. E que fez o nosso irmão? Ele pegou o cachorro, pegou um pouquinho de terra e colocou a terra em cima da cabeça do cachorro. Daqui a pouco, quando o patrão passou, falou, eu mandei você sepultar o meu cachorro, por que você não fez ainda? Não, eu já fiz, já está sepultado. Como que ele está sepultado? Não tem nada aqui, só tem um pouquinho de terra. Pois é, o senhor não disse que batismo é só colocar a aguinha ali na testa? Não, só coloquei terra ali, porque a Bíblia diz que batismo é sepultamento. Nunca mais o patrão falou sobre batismo com ele. Por quê? Porque batismo é sepultamento. Sepultamento é a colocação de todo o corpo
debaixo da terra. Batismo é a imersão de todo o corpo nas águas. Então, o batismo é feito em águas e é um mergulho, é por imersão. O batismo, ele só aparece entre os judeus com João, o último profeta da lei. Ele que era o precursor do Messias, o precursor do Cristo, ele é quem traz a mensagem do batismo. É verdade que, quando João começa a pregar o batismo, já havia na tradição judaica a ideia da lavagem da água como purificação. Na lei de Moisés, nós sabemos que todas as pessoas que, por terem, por exemplo, feito suas necessidades fisiológicas, ou a mulher por estar no seu tempo das regras, ou alguém que tinha tocado um corpo morto, ou um animal imundo, esta pessoa ela deveria se separar da comunidade e se purificar. E essa purificação, no mais das vezes, era no final do dia, ela se lavar, tomar um banho. Naquele tempo não tinha chuveiro, então era justamente num lugar que tinha água, ela tinha que mergulhar, ela tinha que se lavar, se limpar, se purificar. Então, aí ela podia voltar ao convívio do povo de Deus, porque ela já estava purificada. E a tradição judaica foi acrescentando hipóteses de purificação. Nos dias de Jesus, havia uma verdadeira obsessão, principalmente entre os fariseus, a respeito disto. Marcos nos fala a respeito. Marcos, capítulo 7. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas a que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Então havia uma verdadeira obsessão, uma mania na tradição judaica de sempre se lavar para se estar purificado. Então, a água tinha esse sentido de purificar a pessoa, tinha esse sentido de tornar a pessoa limpa, no sentido cerimonial. Não demorou muito para que, dentro desta tradição, os judeus exigissem que os gentios que quisessem se converter ao judaísmo também se procedessem a uma lavagem cerimonial. Então, quando um gentio queria se tornar judeu, se ele fosse homem, ele deveria se circuncidar. Mas, além de se circuncidar, como se entendia que o gentio era um imundo, começou a se exigir que ele também imergisse, que ele também fizesse um banho cerimonial, entrasse num tanque chamado mikvah, que é um tanque batismal onde as pessoas se purificavam, se lavavam. Então passou a ser um ritual de quem se convertia ao judaísmo, se fosse homem, se circuncidasse e se purificasse, e imergisse na mikvah. Se fosse mulher, só se imergindo na mikvah, porque ela não tinha como se circuncidar. Então, na tradição judaica, nós já temos, por causa da lavagem cerimonial da lei,
nós já tínhamos, nos dias de Jesus, nos dias de João, a ideia de que a imersão em água purificava, tornava limpo alguém do ponto de vista cerimonial e permitia que essa pessoa pertencesse ao povo de Deus. Então já existia esta ideia de que, pela imersão em águas, a pessoa se transformaria em pessoa limpa e podendo participar da comunidade de Israel. Mas veja que só o gentio é que tinha que se purificar para pertencer, para se tornar judeu. O judeu, ele já era do povo de Deus. Só se ele ficasse impuro por algum motivo aí, então ele tinha que se lavar e tinha essa mania de se lavar. Pois bem, João, ele traz uma novidade. Ele vai mostrar para os judeus que todos eles precisavam se purificar. Todos eles precisavam imergir em águas. Porque todos somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Era essa a mensagem nova de João Batista, que é chamado Batista justamente porque ele pregou o batismo. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E é por isso que João dizia, versículo 9, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Era essa a mensagem de João. Não é porque você é judeu que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você é pecador, tanto quanto o gentil. E se você diz que o gentil tem que imergir nas águas para poder se tornar um judeu, você também precisa imergir nas águas, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, para que você possa receber o Messias. Quem não se arrepender dos seus pecados não pode receber o Messias, e o Messias está chegando. Era essa a mensagem do João Batista. O batismo de João, ele era um batismo para preparar o povo para receber a Deus. Paulo explica muito bem isto. Atos capítulo 19, versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, o batismo de João era uma mensagem para o povo se arrepender dos seus pecados, porque se eles não confessassem, não se arrependessem dos seus pecados, eles não poderiam receber o Messias. E foi o que aconteceu. A grande parte do povo de Israel não creu em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. E é por isso que João diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Israel rejeitou a Jesus. Por quê? Porque não confessou e não se arrependeu dos seus pecados. Agora, João trouxe a mensagem para que o povo se arrependesse e todos quantos aqueles se arrependeram e foram batizados por João, estes estavam preparados para receber o Messias. E foram destes, que teve origem depois a igreja. Então, o batismo de João era um batismo de arrependimento para preparar o povo
para a vinda de Jesus. Então, por isso que o nosso batismo hoje não é o batismo de João. É o batismo que Jesus instituiu, que também é por imersão em águas, que também é um mergulho, que também é uma demonstração pública de arrependimento e confissão de pecados. Mas não é o batismo de João. Por quê? Porque nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A Trindade que se revelou claramente, justamente no dia do batismo de Jesus. Então, o batismo ele tem origem nessa lavagem cerimonial judaica. Por esta tradição, João traz a mensagem do batismo de arrependimento e depois Jesus institui o batismo. E aqui nós já temos a primeira coisa importante. Veja o que diz a nossa declaração de fé. O batismo é o testemunho público da experiência anterior, o novo nascimento. Já João dizia que as pessoas deveriam se arrepender, confessar os seus pecados e aí se batizar. O batismo não salva ninguém. É outra ideia errada, justamente a ideia da Igreja Romana. A Igreja Romana considera o batismo um sacramento. Então, para ela, é pelo batismo que se tem o perdão dos pecados. Uma pessoa ela tem os seus pecados perdoados no batismo. É por isso que eles batizam crianças. Porque se a pessoa não for batizada, ela não pode ir para o céu. Por isso que eles correm para batizar. Quando uma criancinha está nas últimas, está em perigo de vida, sempre vem um católico para batizar a criança. Para a criança não morrer pagã, quer dizer, não morrer gentia. E não ter que ir para o limbo, se bem que já tem gente que diz que não existe o limbo, mas diz que quem não for batizado não pode ir para o céu. Que quem crer for batizado será salvo. Só que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas e quem crer e não for batizado? A Bíblia não fala. Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a salvação é pela crença, é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é quem salva. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a fé quem salva. É o novo nascimento, como diz aqui a nossa declaração de fé. Agora, o batismo é um testemunho público. Eu venho diante da igreja, diante de Deus. Aliás, vamos falar direitinho. Eu venho diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens para dizer que eu criei em Jesus e por isso eu morri para o mundo, para o pecado, e agora vivo para Deus. Esse é o significado do batismo. Quando você imerge nas águas, você está dizendo: morri, assim como Jesus morreu. Eu morri. Morri para o mundo, para o pecado. Lembra que morte na Bíblia quer dizer separação. Eu agora faço parte da igreja. Eu estou fora do mundo. Eu estou separado do pecado, separado do maligno. E eu agora, quando eu levanto das águas, eu estou pronto para viver para Deus. Eu estou pronto para servir a Deus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, que não tinha pecado, ele assumiu o lugar do pecador e se deixou batizar, porque ele assumiu o lugar do pecador.
Jesus não assumiu o lugar do pecador só lá na cruz. Já no batismo, ele assumiu o lugar do pecador. Então, ele, em figura, morre pelos pecadores. E quando ele emerge do Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele como forma de pomba. Ele é ungido, cheio do Espírito Santo. E do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, a partir dali, começa o seu ministério público. Ele começa a sua obra salvífica. Ele vai agradar ao Pai, cumprindo as Escrituras, entregando a sua vida pelos homens. Ele começa a viver para Deus. E é por isso que ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O batismo de cada crente é esse testemunho público. Público. Porque o Espírito Santo descendo como pomba foi visto por João, pelo menos por João. E a voz do céu, pelo menos, foi ouvida por João. É o testemunho público. Publicamente, diante de Deus. Porque Deus estava olhando ali. Os céus estavam abertos na hora do batismo de Jesus. Diante de Deus, diante da igreja e diante dos homens, nós estamos dizendo: morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. É o testemunho público da experiência anterior, que é o novo nascimento. Então, o batismo não salva ninguém, mas o batismo é só para os salvos. Só os salvos podem se batizar. Só quem realmente se arrependeu dos seus pecados. Só quem começou a produzir o fruto do Espírito é que pode ser batizado. Por isso, quem ainda vive na prática do pecado não pode se batizar. Isso é um princípio básico. Algum tempo atrás, houve algumas pessoas que quiseram aprovar uma resolução na Convenção Geral das Assembleias de Deus e permitisse que pessoas que vivem amasiadas pudessem se batizar. Um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque pessoas que vivem juntas sem se casar estão praticando o pecado de fornicação, que é a prática de relações sexuais entre pessoas não casadas, se não adultério, se uma dessas pessoas já for casada com outra pessoa. Ora, pessoas que vivem assim estão na prática do pecado. E se elas estão na prática do pecado, elas não se arrependeram dos seus pecados. E só pode ser batizado quem já nasceu de novo. Quem se arrependeu dos seus pecados. Quem morreu para o mundo e agora vive para Deus. Quem vive na prática do pecado, diz a Bíblia, é filho do diabo. Como é que um filho do diabo pode ser membro do corpo de Cristo? Como é que um filho do diabo pode dizer que é membro da igreja? Capítulo 3, versículo 9 de 1 de João. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É por isso que pessoas que vivem na prática do pecado ainda não se libertaram do pecado, não podem ser batizadas. Porque o batismo é o testemunho público do novo nascimento. O batismo não salva, mas o batismo é para os salvos. É por isso que a nossa declaração de fé diz que no batismo
nós participamos espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Nós dizemos que morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Então, eis o primeiro ponto aqui importante a respeito do significado do batismo. Ele não salva, mas é uma declaração pública de que alguém aceitou a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O batismo, ele tem um ritual, é uma ordem de Jesus. As ordenanças, elas têm um ritual, têm um procedimento. Jesus disse: vocês devem batizá-las em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele exige, em primeiro lugar, que a pessoa demonstre ter se arrependido dos seus pecados. O batismo é só para os salvos. Em segundo lugar, o batismo deve ser um mergulho em águas. Tem que ser água corrente, irmão Caramuru? Não. Não há nada na Bíblia que diga que a água deve ser corrente. Ah, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. O batismo de João não é o batismo cristão. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo em Jerusalém. Pregaram ao povo que chegou. E depois que eles foram pregados, 3.000 pessoas se batizaram. Onde eles se batizaram? No rio Cedron, que é o rio que passa em Jerusalém? Não. Aquele famoso pastor adventista e arqueólogo, Rodrigo Silva, num desses vídeos que ele faz na internet, até no programa que ele tem lá na TV Novo Tempo, e ele é um grande arqueólogo, né? Nós temos que ter cuidado, porque ele é adventista, sendo adventista, ele tem uma doutrina deturpada. Mas, enquanto estudioso da arqueologia, ele, de forma convincente, mostra que essas pessoas foram batizadas justamente nos diversos tanques, múltiplos tanques de purificação que havia próximo ao Templo de Jerusalém. Nós já vimos que havia aquela obsessão judaica por purificação, por isso nós tínhamos perto do Templo de Jerusalém diversos, centenas de miqué para a purificação, para que as pessoas pudessem entrar no templo puras, limpas, e se aproveitou ali. Então não era água corrente, muito provavelmente. Lá, quando Filipe batizou o eunuco, eles estavam na estrada de Gaza, que estava deserta. É um lugar que não tem rios permanentes. Então pode ser que essa água que o eunuco viu fosse um lago, um açude, uma poça d'água que permitisse o mergulho, não necessariamente um rio. Então não há exigência bíblica para que as águas sejam correntes. É preciso que você imerja nas águas. Imerja nas águas. Então, uma piscina, os tanques batismais que nós temos, estas são locais válidos para o batismo. E o batismo se faz como? A pessoa confessando, declarando solenemente que crê em Jesus, foi o que fez o eunuco. Ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a famosa profissão de fé. É preciso que o batizando declare solenemente que crê em Jesus e que se compromete com ele. E aí, então, aquele que está batizando, porque o batismo nas águas tem um ministro que batiza, ele vai
imergir aquela pessoa e vai dizer a fórmula batismal. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É essa a fórmula, não podemos inventar mais nada. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, não, nós temos que batizar em nome de Jesus, porque está escrito lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ah, tá vendo? É em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é segundo a ordem de Jesus Cristo. A palavra em nome de Jesus Cristo quer dizer segundo a autoridade de Jesus Cristo. Foi Jesus quem mandou batizar. Mas você não pode, até porque se é a ordem de Jesus, você tem que fazer do jeito que Jesus mandou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sem falar que essas pessoas que defendem que o batismo é em nome de Jesus, muitas delas são os chamados unicistas, ou seja, são pessoas que negam a Trindade, portanto são hereges. Porque o que diz João, 1 de João, capítulo 2, versículo 23, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E ainda no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem nega a Trindade, nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é um herege, é um mentiroso, é um agente do diabo. E é por isso que ele não quer que você seja batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus ensinou. Essa é a fórmula batismal. Quando a Bíblia fala batizar em nome de Jesus, apenas está confirmando que o batismo é uma ordem de Jesus. E que quando nós batizamos, nós estamos cumprindo a ordem de Jesus. Pelo batismo, exigir que a pessoa esteja salva, é por esse motivo que nós devemos só batizar pessoas, primeiro, que forem discipuladas. Ah, mas lá no dia de Pentecostes, assim que eles creram em Jesus, eles foram batizados. Por quê? Porque eram judeus, já conheciam a palavra de Deus, já tinham estudado nas sinagogas. Eles só não sabiam que Jesus era o Cristo. E Pedro e os apóstolos, no sermão do dia de Pentecostes, mostraram que Jesus era o Messias prometido. Eles já eram ensinados, eles já tinham conhecimento da palavra. E por isso, então, eles, assim que creram, foram batizados. Ah, mas Cornélio foi batizado logo depois que creu. Sim, mas era uma circunstância especial. Tanto que Jesus os batizou com o Espírito Santo, para que eles pudessem ser batizados nas águas. Porque senão o preconceito cultural dos judeus jamais permitiria que Cornélio e os seus fossem batizados. E precisa crer e ser batizado para ser salvo. Então foi uma circunstância excepcional. Nós não podemos raciocinar pela exceção. E lá em Éfeso, Paulo batizou aqueles discípulos, eles já conheciam a palavra. Embora só conhecessem o batismo de João, mas já conheciam a palavra. Agora, em Antioquia, não foi assim. Antioquia, capítulo 11, Atos, capítulo 11. A primeira igreja gentílica, os gentios não conheciam as Escrituras. Qual foi a providência que Barnabé fez assim que encontrou aqueles novos convertidos? Os batizou? Não.
foi até Tarso, trouxe Saulo, e o que diz o texto? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E é o que Jesus diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser consciente. A pessoa tem que saber o que é servir a Jesus. Ter conhecimento dos primeiros rudimentos da doutrina. Aí, então, ela desce as águas conscientemente. Aí ela pode dar o testemunho público. A gente diz que criança não pode ser batizada. Por quê? Porque ela não tem consciência do certo ou do errado. E o batismo eu preciso ter consciência. Então, como é que eu vou ter consciência? Eu vou ter consciência conhecendo a palavra. Então, é preciso discipular o batizando e verificar se ele realmente deixou a prática do pecado, se ele não vive mais na prática do pecado, se ele produz frutos dignos de arrependimento. Hoje em dia, nós temos visto alguns desvios no dia a dia da igreja. Estão sendo batizadas crianças de pouca idade, só para fazer número, normalmente filhos de crente, só para que as estatísticas promovam o obreiro no ministério. Isso é uma verdadeira abominação. O batismo de pessoas que ainda não têm bom testemunho, ainda não estão livres da prática do pecado. Sem falar no rebatismo. Irmãos, o item 9 do nosso Cremos, a declaração de fé, diz: batizados uma só vez. Uma só vez. O texto, a Bíblia diz que só há um só batismo, lá em Efésios, um só batismo. Por quê? Porque o batismo é você dizer publicamente que creu em Jesus, morreu para o mundo e viveu para Deus. Que você foi salvo. Você está dizendo isso. Agora, tem muitas pessoas que falam isso, descem as águas, depois, por qualquer motivo, se desviam espiritualmente, e depois voltam numa outra denominação e se batiza de novo. Então, quem se batiza de novo, o rebatismo, ele está dizendo que a sua conversão foi uma fraude. Isso é muito grave, irmãos. Ele diz que a sua conversão foi uma fraude. Mas você foi convencido pelo Espírito Santo. Você se arrependeu dos seus pecados. E declarou isso publicamente. Como é que você se batiza de novo? Você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Isto é gravíssimo. Irmãos, o rebatismo é algo gravíssimo. Porque você está dizendo que a obra que o Espírito Santo fez na sua vida é uma mentira. Então você está dizendo que o trabalho do Espírito Santo foi um trabalho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. E Jesus diz que atribuir o que Deus faz ao diabo é blasfêmia contra o Espírito Santo.
É Jesus quem diz isso. Ele dizia que as pessoas que falavam, que eram os fariseus, que falavam que ele estava expulsando demônios pelo diabo, eles estavam blasfemando, ofendendo a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 31. Vamos ler aqui. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. E aí no versículo 31 ele conclui: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Você se batizar de novo é renegar a obra que o Espírito Santo fez na sua vida quando você se batizou pela primeira vez. Das duas, uma. Ou no primeiro batismo, você mentiu, não tinha se arrependido dos seus pecados, mas mesmo assim confessou que Jesus era o Filho de Deus, e portanto você ofendeu a Deus, aos homens e à igreja, banalizando uma ordem de Jesus. Ou então, nesse segundo batismo, você está renegando a verdade da sua conversão, que foi testemunhada no primeiro batismo. E você está cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. É algo grave, irmãos. E nós temos já visto alguns casos de pessoas que se rebatizaram. E a tragédia espiritual que isto representou. Tomemos cuidado. Se o crente se batizou e se desviou, ele volta depois à comunhão da igreja. Não precisa batizar de novo, não. Ele foi realmente salvo, perdeu a salvação e a readquiriu se arrependendo novamente. Aquela operação primeira é verdadeira, não pode ser renegada. E um dos grandes problemas dos nossos dias hoje é pessoas passarem a pertencer às igrejas locais sem terem nascido de novo. Batizam-se indevidamente. E nada mais são do que filhos do diabo no meio dos filhos de Deus, do que joio no meio do trigo. Tomemos muito cuidado, irmãos, com isso. E nós vamos terminar lembrando que o batismo é algo solene, é uma ordem de Jesus. Então, tomemos cuidado também com estas pessoas que estão banalizando o batismo, fazendo verdadeiras zombarias. Já soube de casos de batismo em toboágua, de batismo com trajes sumários de banho. Irmãos, tomemos cuidado com estas coisas. Tomemos muito cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Amém.